Olá, seja bem-vindo ao programa Vida Saudável. Aqui você vai aprender a se alimentar beneficiando a sua saúde. E hoje a nossa nutricionista convidada é a Vanessa Suzuki. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. É muito bom receber você aqui novamente, mesmo porque o nosso tema hoje é bem interessante. Tem muitos mitos, tem muitos benefícios. A alimentação vegetariana. Já estamos aqui com a primeira pergunta, que é do Rafael de São Vicente. E ele quer saber o que é de fato ser um vegetariano. Vanessa, ser um vegetariano é excluir da dieta todo tipo de carne. Carne vermelha e carne branca. Então a pessoa não vai a uma churrascaria, não come peixe, não come frango. Existem outros grupos que eles também restringem ovos e leites, ovo lacto vegetariano. E outras pessoas também procuram só alimentação orgânica. Interessante, hein? Agora vamos para a pergunta da Fátima de São Paulo. E ela escreveu que está parando de comer carne e pergunta o que comer para substituir as vitaminas que deixa de comer com a carne. Vanessa, primeiro momento é interessante ela verificar se essa parar de comer carne é uma opção, uma opção própria, é um hábito, uma preferência, tem algum motivo que essa carne faz mal para ela, ou se ela tem um objetivo final. Se ela decide, então, vou ser vegetariano, ela deveria procurar um profissional nutricionista para avaliar peso e altura e ingestão alimentar diária. Porque só a gente consegue substituir um alimento, saber exatamente a quantidade de acordo com o que ela necessita. O que é equivalente à carne? A carne é rica em ferro e vitaminas do complexo B, que é muito difícil sua própria substituição. No entanto, existem alguns grãos que são ricos desse nutriente, mas para fazer o cálculo exato de qual seria a tabela equivalente para isso, e também a recomendação, será que nesse momento não é interessante também o complemento alimentar de um outro tipo, um suplemento alimentar, Vanessa, de repente colocar, até por ser mulher, dependendo qual idade ela tem, ela está em idade fértil, não está, ela foi gestante há pouco, está amamentando, enfim, a gente não sabe o histórico dela. Por isso é interessante você procurar um profissional nutricionista para fazer esse cardápio balanceado para você. Porque se faltou nutriente, a gente tem que tentar completar com outro, senão vai interferir na saúde, Correto, Vanessa, até porque as pessoas imaginam, sou vegetariano, não preciso de orientação, e não é isso. Na verdade, o nutricionista não vai interferir na sua escolha alimentar. Ele vai interferir no cálculo dietético da sua ingestão alimentar e te orientar como buscar isso no dia a dia. Por isso é tão difícil falar exatamente, uma colher de sopa de, ou uma lentilha, um grão de bico. Depende, para uma pessoa pode ser que sim, para outra não. Somos diferentes, sim, cada organismo tem uma necessidade. Com certeza. Então vamos lá para agora a pergunta do Roberto, que é de Salvador, Bahia. Ele nos acompanha através do site. Que bom. E ele pergunta se ele pode emagrecer se tornando um vegetariano. Acontece isso, doutora? Acontece muito. Muitos pacientes chegam no consultório e falam: eu já fiz de tudo para perder peso, também fui vegetariano. E, na verdade, ser vegetariano é uma opção alimentar e não uma estratégia para perda de peso, Vanessa. Então, Roberto, perceba, se você quer perder peso, procure um profissional também que possa auxiliá-lo. A gente também não sabe seu histórico, sua idade, qual atividade física você faz ou não. Então, perder peso é um processo que une vários profissionais, não é, Vanessa? Sim. Ele pode procurar um educador físico, um nutricionista, enfim. E assim ter um estilo de vida mais saudável para o objetivo dele. Não é deixando de comer que você emagrece. Não deixando de comer. Até porque, de repente, nessa retirada da carne vermelha ou outras carnes, alguns nutrientes importantíssimos, que fazem parte de todo o processo do metabolismo para perda de peso, ele está restringindo e não está sabendo. Daí ele perde o quê? Perde massa muscular e não perde percentual de gordura. Ou seja, depois de um tempo ele vai continuar. O interessante é emagrecer com saúde, Isso mesmo. Muito obrigada então, Vanessa. E você, se tem alguma dúvida sobre alimentação e saúde, escreve pra gente. vidasaudável@cheftv.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.
bem-vindo a mais um programa Vida Saudável. Aqui, alimentação, saúde e bem-estar andam juntos. Hoje nós vamos falar sobre os grãos. E se você tem alguma dúvida sobre alimentação e saúde, manda pra gente. O nosso e-mail é vidasaudável@cheftv.com.br. Nós já sabemos, né, que os grãos fazem muito bem para a nossa saúde. Aveia, farelo de trigo, gergelim, chia, linhaça. Será que todos os grãos estão liberados para a nossa alimentação? Para esclarecer esta e outras dúvidas sobre os grãos, nós estamos com Renata mais uma vez aqui no programa. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo novamente, esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. O pessoal está realmente muito empolgado com os benefícios dos grãos, né? Mas nós temos que saber um pouco mais sobre isso, né? Então vamos para a primeira pergunta de hoje, que vem de Maringá. É a Suzana. Ela quer saber quais os alimentos estão no grupo dos grãos e dos cereais também. Suzana, nós temos a aveia, a quinoa, a chia, o amaranto, o gergelim, entre diversos outros que fazem parte da nossa alimentação. Mas esses são os mais comuns e os mais usados. Vamos então para a segunda pergunta, que é de Porto Ferreira. A Yasmin quer saber qual o melhor grão para controlar os níveis de colesterol. Yasmin, nós temos 2 grãos. Um deles é a aveia, muito presente no café da manhã do brasileiro, né? Então, a aveia, 1 ou 2 colheres de sopa por dia. Ela é feita de uma fibra chamada fibra insolúvel. Essa fibra, ela retira o colesterol e não deixa ele ser absorvido, tá? Então, tá aí uma dica de uso. A outra fonte é o amaranto, né? Quase ninguém ouviu falar, mas ele é muito bom para melhorar os níveis de colesterol e também usar de 1 a 2 colheres de sopa por dia. Amaranto eu não conhecia realmente. É fácil de encontrar? O pessoal em casa encontra nas lojas de cereais ou mesmo nos grandes supermercados? Encontra, não é difícil de achar. Pode procurar que acha. Muito bem. Vamos então para mais uma pergunta da Juliana de Paraty. Ela quer saber como deve consumir os grãos, se eles podem ser inclusos em todas as refeições, como o almoço e o jantar, junto com a comida. Juliana, o ideal é usar os grãos no café da manhã e nos lanches intermediários, porque isso é uma forma de uma estratégia nutricional. Então, se você usa a linhaça, por exemplo, com uma fruta no café da tarde, você já melhora a sua saciedade e, consequentemente, você não vai querer comer aquele pão, bolacha, então você se sente melhor. Agora, no almoço e no jantar, já é uma refeição com bastante calorias, com bastante nutrientes e, às vezes, você pode até prejudicar aquela refeição se usar os grãos de maneira errada. Como, por exemplo, o gergelim, que é fonte de cálcio. Se você usa uma fonte de cálcio com a fonte de ferro que vem da carne, aí você já prejudica a absorção do ferro e pode causar uma anemia. Então, vamos usar no café da manhã e nos lanches. Interessante, eu não sabia que um grão pode... um nutriente pode dificultar a absorção de outro, como nesse caso o gergelim, a fonte de cálcio, com a proteína, eles não se conversam bem. Não, com a fonte de ferro. Então, o cálcio é mais fácil de ser absorvido. Então, você absorve mais cálcio, menos ferro. E aí prejudica. Acaba prejudicando a absorção do ferro. Isso. Interessante. Agora, também tenho uma dúvida sobre o consumo dos grãos durante as refeições. Eu, por exemplo, quando vou cozinhar o arroz, eu costumo colocar a linhaça e um pouco de gergelim junto no arroz. Mas então não é interessante isso? Não, o ideal é não aquecer os grãos, porque eles têm gorduras boas e com o aquecimento essas gorduras já não têm o efeito benéfico no organismo. E o gergelim entra no caso que eu acabei de explicar. Então aquela história de colocar o gergelim por cima do pão é pura estética? Se o gergelim vier depois do preparo, sim. Agora, durante o preparo, você já perde bastante nutriente. Com o calor, ele perde completamente as Isso. propriedades. Interessante, fica a dica, hein? Vamos então para a última pergunta de hoje, é do Sérgio, de Petrópolis. Ele quer saber se uma pessoa acima do peso, como ela deve consumir os grãos, em especial a chia. Sérgio, os grãos, eles podem ser usados como estratégia numa dieta de emagrecimento. Foi aquilo que eu expliquei, ele dá saciedade. A chia, por exemplo, ela é rica em gorduras e quando você mistura ela com a água, ela forma um gel e isso dá saciedade.
tá? Então, assim, só que ela é muito calórica. Se você usar 3, 4, 5 colheres de sopa por dia, colocar em todas as suas refeições, ela já vai ter um efeito contrário, que é o do ganho de peso, tá? Então, muito cuidado na hora de usar. A quantidade é muito importante e a palavra-chave é moderação. E claro, sempre com dúvidas, procure uma orientação profissional, uma nutricionista. Procure uma profissionista que está ao seu alcance, se tem alguma aí no seu bairro, se tem no convênio. E se você não encontrar uma nutricionista, claro que você pode mandar a sua dúvida pra gente. Nós vamos conversar com a Renata, com a nossa equipe de nutricionistas e vamos esclarecer a sua dúvida. Então já sabe, ficou alguma dúvida, manda pra gente. O nosso e-mail é vidaSaudável@cheftv.com.br. Renata, muito obrigada pela sua companhia. É um prazer estar aqui. E obrigada pela sua companhia também. Até a próxima e tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Saudável. Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Renata Safiotti sobre a intolerância ao glúten. E se você tem alguma dúvida sobre alimentação e saúde, manda pra gente, vem esclarecer aqui no Vida Saudável. O nosso e-mail é vidaSaudável@cheftv.com.br. Renata, muito bem-vinda mais uma vez ao Chef TV. E nós vamos então já esclarecer a primeira pergunta, que é do Marcelo de Piracicaba. Ele quer saber o que é intolerância ao glúten e quais os sintomas. Marcelo, intolerância ao glúten ou doença celíaca é quem não consegue absorver o glúten, que é uma proteína presente, na maioria das vezes, na farinha de trigo. Agora, os principais sintomas são formação de gases, diarreia frequente, dor abdominal e em crianças a gente consegue ver um atraso no desenvolvimento. Agora nós temos aqui mais uma pergunta, é do Rodrigo de Embu das Artes. Ele já participou de um programa, né? Já é a segunda vez que ele está acompanhando Vida Saudável. Ele quer saber dessa vez qual é o tratamento para a intolerância ao glúten. Oi, Rodrigo, obrigada por entrar em contato novamente. Então, para você tratar a doença celíaca ou intolerância, você deve excluir 100% dos alimentos que contêm glúten. Então, são os alimentos preparados com farinha de trigo, com aveia, com centeio, cevada e malte. Então, a gente encontra esses ingredientes em bolo, torta, pão, em algumas bebidas lácteas, achocolatadas, a gente encontra também porque tem o malte. Em alguns chocolates também tem o glúten, então tudo isso a gente exclui. Muito bem, mas Renata, se a pessoa que tem intolerância ao glúten vai excluir muita coisa, né, da alimentação, como que ela faz para repor esses alimentos proibidos? Na verdade, o mercado tem bastante opção já de macarrão feito com arroz, farinha de soja, a gente tem pão feito com fécula de batata. Eles têm o preço um pouquinho mais caro do que o convencional, mas existem outras formas mais baratas, né? A tapioca, por exemplo, ela é uma opção barata e fácil para substituir. É um carboidrato saudável que dá para consumir no café da manhã, por exemplo, coloca queijo branco como recheio. E também tem o pão de queijo para o momento fora de casa, não tem o que comer, tem a opção do pão de queijo e do biscoito de polvilho também. Muito bem, mas tem que estar muito atento, né? Muito atento. Principalmente com as crianças, que pode aí prejudicar o desenvolvimento. Sim, tem que prestar muita atenção no que a criança vai consumir, porque toda vez que ela consumir um alimento com glúten, ela vai ter uma diarreia. Então isso atrapalha com que ela absorva os outros nutrientes. Então a gente vê muita deficiência de ferro em crianças e adultos, né? Com a intolerância ao glúten. Joia, muito obrigada então, Renata. Obrigada. E se você tem alguma dúvida sobre alimentação, sobre saúde,
Vem esclarecer aqui no Vida Saudável. É só mandar um e-mail com a sua pergunta para vidasaudável@cheftv.com.br. E nós nos encontramos aqui na Chef TV na próxima. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.